Bom, então vamos lá. Agora vamos para a nossa aula teste, né? A título de informação, eu estou usando como software aqui para desenvolver todo esse material Jupyter Notebook, que é inclusive a principal ferramenta que eu uso no meu curso que eu ministro aqui na FIAP de Inteligência Artificial e Machine Learning. Eu gosto muito do Jupyter Notebook, para quem ainda não conhece, porque ele é um software, né, uma IDE, uma ferramenta que a gente consegue ao mesmo tempo fazer o código e fazer os comentários com essa cara aqui muito amigável. Então fica muito agradável para os alunos terem esse material e também para nós, quanto professores, para nós ministrarmos as nossas aulas. Então tenho todo o texto aqui que eu posso diagramar, com HTML, com linguagem Markdown. Então ele fica com essa cara bonitinha aqui, né? Eu posso até, tipo, recuar isso aqui, ó, todo o material, e ir abrindo aqui como se fosse um menuzinho, tá? Bom, então, em relação ao que eu preparei agora para nossa aula, é, nós estamos trabalhando aqui com a parte de modelagem matemática computacional, que é o curso, né? Trabalhando com programação linear, ou como outras pessoas conhecem, otimização linear. E eu vou para um estudo de caso no mercado de energia livre. Eu até pensei a princípio de ir para uma área que eu tenho muita propriedade, que é a área de marketing, mas eu achei prudente trabalhar com o mercado livre de energia, que é um dos tópicos que eu gostaria bastante de estar utilizando como estudo de caso no curso, porque é um assunto que está crescendo muito e as empresas estão aderindo cada vez mais a esse mercado de livre de energia e tem tudo a ver no que diz respeito à parte de pesquisa operacional, a parte de matemática aplicada e computacional. Tá? Então eu peguei isso aqui para preparar essa aula. E o objetivo dessa aula aqui é primeiro fazer uma introdução sobre uma parte teórica, sobre os conceitos fundamentais da otimização linear. Aí depois a gente vai demonstrar essa aplicação e utilizando a linguagem R para implementar esse modelo matemático e analisar os resultados. E por fim, eu quero fazer um benchmark com outras linguagens de programação, que eu gosto sempre que possível mostrar para os alunos que é viável a gente não ficar preso só numa linguagem, né? Tem outras opções, como por exemplo, quando eu conversei com a Thais, ela falou que o curso é, possivelmente vai ser focado na linguagem R ou no MATLAB, tá? Que inclusive eu trabalhei com MATLAB na engenharia, eu tenho um pouco de conhecimento, apesar que no meu dia a dia eu só uso linguagens open source como R, muito Python, né? Eu acho que é a principal ferramenta no que diz respeito ao setor corporativo e eu acredito que é uma linguagem que a gente deve até utilizar bastante no curso, tá? É uma recomendação que eu dou. Mas enfim, bom, então eu gosto também de, apesar de os cursos aqui serem hands-on, né? O curso que eu ministro, por exemplo, ele tem essa pegada, não teria como ser diferente. Eu gosto de sempre estar dando algumas pílulas, né? Algumas pinçadas na teoria. E aí você vai, conforme você vai trabalhando com a prática, com os alunos, você vai dando uma pinçada, então naturalmente eles vão adquirindo propriedade dessa teoria e é muito importante que eles tenham esse conhecimento mínimo, porque eles precisam sim aprender a aplicar, mas precisam entender, né, quais são os pressupostos da teoria para que quando eles verem que aconteceu algo de errado, eles consigam bater o olho e falar: não, está acontecendo algo de errado porque a teoria fala que eu não posso fazer isso, que eu tenho que ir até esse limite. Então eu gosto de estar sempre aí mesclando um pouco, 80% da prática e 20% da teoria, tá? Legal, então vamos aqui para a primeira parte, que é a introdução teórica, bem sucinta, tá? Quando nós falamos de otimização linear, nós temos que ter como base esses três pontos. Então a gente vai trabalhar com sistemas de equações ou inequações, tá? Então eu estou tendo como premissa que os alunos já entendem isso. Lógico que num curso inicial, no primeiro ano, eu acho bem prudente fazer uma revisitação, uma revisão desses
pressupostos necessários para a gente trabalhar com esse tipo de abordagem, seja no que diz respeito à parte de sistemas lineares e também matrizes, tá? Mas agora eu estou entendendo que os alunos já estão no nível avançado ou intermediário e já tem conhecimento disso e a gente vai trabalhar com essa parte mais bacana que é a parte da otimização linear. Então, quando a gente trabalha com otimização linear, a gente tem que pensar, primeiro, eu tenho uma função objetivo, né, que é exatamente a equaçãozinha ali, entre aspas, que define o que a gente está atacando. Então, quando a gente fala de função objetivo e otimização linear, eu vou ter sempre um objetivo de ou maximizar a minha solução ou minimizar a minha solução. Depois a gente tem que colocar restrições. Então, é outra característica que a gente tem que é, beleza, eu tenho um problema que eu tenho um budget, eu tenho um teto, que eu não posso passar de 200 mil, ou ainda, por regras de negócio, eu tenho que alocar o meu dinheiro num parceiro X, Y, Z. Isso na área de marketing, isso é real. Nós temos, por exemplo, aqui na Ambev uma parceria com Meta, ou vulgo Facebook, que nós temos que é chamado de JBP, nós temos que garantir que por ano nós tenhamos, por exemplo, 80 milhões investidos no Facebook. Então eu não posso fazer e tentar resolver um problema, no meu caso, que eu tenho essa regra de negócio, esse acordo aqui com um parceiro, eu não posso simplesmente falar, nossa, a melhor solução que eu tenho hoje é tirar o Facebook. E é por isso que eu gosto da otimização linear, porque a gente consegue modelar isso nas restrições. Fala, eu preciso garantir que 20% do meu dinheiro esteja nesse parceiro. E a partir daí você me dá o melhor cenário. E é exatamente o que nós vamos fazer, mais focado no mercado de energia livre. Tá? E aí as variáveis de decisão, que pode ser, por exemplo, eu quero trabalhar com, eu tenho janela, eu tenho vidros e madeiras. E aí eu quero pegar, por exemplo, e construir portas e janelas. E aí eu tenho que distribuir esses meus recursos dentre esses dois objetos. Então, as minhas variáveis de decisão, nesse caso, poderiam ser muito bem as madeiras e as janelas e os vidros. E a partir daí eu vou fazendo a minha otimização, tá? Legal. E outra coisa aqui, que esse exemplo prático que nós estamos fazendo, vai ser utilizando o Simplex, que é exatamente uma solução utilizada aqui na parte de otimização linear, que a gente tem já bibliotecas só para isso, então isso é muito bacana, que a gente precisa entender que aplicando esse modelo Simplex, a gente vai conseguir definir como devemos alocar esses recursos, tá? De uma forma muito simples. E é um modelo muito robusto e muito utilizado. Inclusive, você encontra em vários tipos de softwares, como por exemplo até no Excel, que é o Solver, né? Então você consegue fazer exatamente esse problema que eu estou trazendo aqui, utilizando o Excel, utilizando o R, utilizando N linguagens de programação. E é muito utilizado no setor corporativo, tá bom? E o que nós temos aqui? Então, como eu falei da função objetivo, a nossa função objetivo é essa aqui. Então, é o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui é maximizar uma solução. Então, eu quero saber o quanto que eu tenho que alocar em cada recurso para ter o melhor retorno. No caso do marketing, voltando para o marketing, né? Eu posso ter que alocar 100 milhões no Facebook e 200 milhões no Google, ou 150 para cada um. E aí, isso vai me trazer o melhor retorno, melhor investimento, melhor ROI? Então eu posso ter exatamente esse tipo de problema, que é um problema de maximização. Ou talvez um problema de minimização, que é onde eu quero ter o menor desperdício. Tá? Então a gente vai estar sempre trabalhando com essas duas abordagens. E aí, como eu falei, temos as restrições, que é exatamente essas equações ou inequações, elas representam isso. Então, uma restrição pode ser, olha, eu tenho que ter sempre um investimento num parceiro X. Olha, eu tenho que ter sempre
50 a 50% distribuído entre um recurso A e entre um recurso B. Então, essa fórmula matemática, ela está falando isso para a gente. Então, eu geralmente não gosto de entrar em detalhes, né, explicar matematicamente o que é, mas eu gosto sempre de dar um print da fórmula matemática e explicar dessa maneira para os alunos, porque daí eles começam a se familiarizar com a expressão e não ficam tão assustados com a formulação, né, com a parte mais formal da matemática. Beleza? E para maiores detalhes sobre esse estudo de caso, eu deixei o link aqui nas referências aqui, ó, tá? Então a gente está usando aqui e outra coisa que eu gosto bastante de ir na literatura, pegar alguns artigos, trabalhos que as pessoas já tenham feito e de repente, se for o caso, adaptar ou realmente replicar e deixar aqui para os alunos que quiserem se aprofundar, porque aqui tem um passo a passo muito bacana explicando todo esse processo da construção dessas equações, né? Da pivotação e assim por diante. Então, tem alunos que têm esse interesse e eles podem ir por conta, se aprofundando nas teorias. Mas vamos lá então. Deixa eu fechar essa aqui, abrir essa segunda parte aqui. Então, vamos falar do nosso estudo de caso. Então, qual é o cenário? Então, sempre que a gente vai trabalhar com otimização, nós temos que ter um problema, um estudo de caso que a gente vai tentar solucionar. No nosso caso, é a venda de excedente de energia elétrica, né? Então, esse é o mercado livre. Então, inclusive, hoje, acho que dá até para fazer isso no nível residencial. Eu lembro que acho que foi o ano passado, eu entrei em contato com uma empresa para tentar pôr painel solar em casa e ela me explicou como é que era o processo. Então, eu consumia a energia de dia e o excedente eu podia vender para a Enel novamente. Então, quando a gente fala de excedente de energia elétrica, é isso. Então, tem um sistema, no nosso caso aqui, nós temos 2 geradores, né? E a partir daí eu quero entender como é que eu consigo vender esse excedente. Então, deixa eu ler aqui o enunciado para ficar mais claro. Então, bom, cenário. Um produtor independente dispõe de 2 unidades de geração, que podem ser conectadas ao sistema elétrico em pontos distintos, para a venda de excedente de energia elétrica que são capazes de produzir. Tanto os custos de produção quanto as tarifas negociadas para a venda de energia elétrica são distintos para os 2 geradores. Então são diferentes. O produtor deve vender o máximo possível de energia, seguindo, entretanto, seu plano de negócios. Então lembra que eu tinha falado anteriormente que nós temos restrições, né? Temos alguns acordos que nós devemos seguir. Então esse tipo de abordagem permite isso. Isso é muito legal. Se você vai trabalhar, por exemplo, com a estatística, com modelos de machine learning, e você vai colocar uma regressão para entender ou tentar performar para otimizar o sistema, se não for uma heurística própria para aquilo, ela pode falar assim, olha, que o gerador A ele não é significativo para o seu modelo, que ele deve ser excluído, mas não. Esse tipo de abordagem permite que a gente consiga setar e ajustar o que a gente quer. Então, dentro do seu plano de negócio, você pode definir quais valores que você quer colocar. E foi exatamente o que foi feito aqui. Então, com base nesse problema, nós sabemos que o gerador 1 ele tem essa capacidade, ou seja, ele produz menos energia do que o gerador 2, então já é um problema para nós. Só que o custo dele é menor. Né? O custo dele é metade do que o custo do gerador 2. Porém, nós sabemos que a gente consegue escalar muito mais com o gerador 2 do que o gerador 1. E é exatamente esse balanço que nós precisamos entender qual que é o melhor cenário. E por fim, cada um tem um custo. Então reparem que apesar de a gente poder ter um valor, produzir muito mais com o gerador 2, o custo de produção dele é mais caro e a tarifa de venda dele é mais cara.
E é aqui que entra a parte da otimização linear. Então ela vai conseguir equacionar essas restrições e a partir daí dizer, com base no custo máximo de produção que é aceito, que é são de 800 mil, como tem que ficar a distribuição entre o gerador 1 e o gerador 2. E é isso que nós vamos fazer aqui, tá? Então, qual é o objetivo? O objetivo desse estudo de caso é formular um modelo de otimização. E esse modelo, ele tem a função de maximizar a receita, o lucro que a gente vai conseguir entendendo se a gente tem que o quanto que a gente tem que pôr no gerador 1, o quanto que a gente tem que pôr no gerador 2, que vai dar um menor custo para, ao mesmo tempo, uma receita maior para a gente, tá? Então, quem trabalha com energia livre, ele quer entender esse tipo de coisa. Então, essas são as restrições. Então, a gente tem a capacidade de geração, que a gente tem que entender, custos de produção, tarifas de venda e restrições operacionais. E isso vai mudando muito de problema para problema. Ah, é uma receita de bolo? Não, não é uma receita de bolo. Receita de bolo é, eu tenho uma função objetivo, eu tenho restrições e eu tenho as minhas variáveis de decisão. Eu tenho que sempre procurar identificar isso no meu estudo de caso. Agora, as restrições vão mudar de caso a caso. E como é que eu vou saber? Praticando. Aí não tem jeito, né? Então metade, meus professores antigamente falavam isso. Trabalhar com modelagem matemática é metade ciência, metade arte. Então, metade ciência são esses pressupostos que a gente tem que trabalhar no nosso dia a dia. E a metade arte é, tipo, poxa, para esse caso, nossa, trabalhei com um caso parecido antes. Então, resgato aquilo e vejo como é que eu tenho que adaptar para a minha situação, tá? E qual é a justificativa para a gente poder usar essa abordagem, né? Porque esse tipo de abordagem, ela auxilia na tomada de decisão, considerando tanto as condições técnicas, econômicas e regulatórias envolvidas. Então, eu poderia colocar outras restrições aqui, inclusive, tá? Não é só fadado ao que eu coloquei aqui. Podia ir colocando, vai depender dos seus objetivos. Só tomem cuidado para não ficar colocando muita coisa e aí você vai, primeiro, não vai fazer sentido e segundo, vai acabar ficando tão complexo que você não vai conseguir realmente chegar numa conclusão. E aí, pegando tudo isso e colocando de uma forma mais matemática, ele fica assim. Então, lembra que aqui eu falei para vocês, aqui, né, a formulação geral, que ficava assim, a minha função objetivo máximo, mínimo, essa expressão, depois a gente tinha essas restrições. Nesse problema, é isso, tá? Então, bom, primeiro, minha função objetivo. Qual é o grande objetivo? Maximizar o lucro, certo? Então, colocando de uma forma matemática, como ficaria essa função? A gente sempre representa por Z, tá? A gente teria que é o 90, que é a tarifa de venda, mais 120, né? Que é exatamente a tarifa de venda do gerador 2, e o X1 e o X2, tá? Que é exatamente o que eu vou multiplicar, que seria a capacidade de produção. Bom, se eu produzo 5.000 aqui no gerador 1, então eu tenho 5.000 vezes 90, 7.000 vezes 120. Mas lógico que a gente sabe que não é 5.000 e 7.000. A gente quer descobrir quais são esses valores aqui que vão me dar um maior lucro, né? Será que é 5.500 em um, 6.000 no outro? A gente vai descobrir. E quais são as restrições do problema? Legal, X1 é a capacidade máxima, que foi o que eu acabei de falar, do gerador 1. X2 é a capacidade máxima do gerador 2. E eu sei que ele não vai produzir mais do que 5.000, o gerador 1. E o gerador 2, ele vai produzir no máximo 7.000. Dado isso, eu sei que o meu custo de produção vai ser representado por isso aqui, por essa outra inequação.
50, que é esse custo, mais quem? Mais 100, que é esse outro custo, e eu sei, foi falado aqui, ó, que eu não posso ter um custo maior do que 800 mil. Então eu coloco que isso tudo aqui tem que ser menor do que 800 mil, não. Aqui está 80 mil, mas é 800 mil, desculpa. Certo? Que o custo permitido. Depois eu arrumo aqui. Outro ponto importante, né? Que é o que está aqui, ó. Essa outra parte aqui que vocês, possivelmente, para quem não conhece, ficou meio confuso. Nada mais é do que ele está falando para a gente. Fala, olha, x1 e x2, eles não podem ser negativos. Pode ser zero, mas não pode ser negativo. Então, coloco essas restrições. Então, eu coloco sempre a minha função objetivo, eu coloco as restrições que estão ali no problema, e aí eu também direciono o meu modelo para ele não me trazer resultados negativos. Porque pode ser que sim, assim como a gente tem numa equação de segundo grau, né, a gente tem duas raízes, se eu não defino para ele que esse valor tem que ser positivo, ele pode me encontrar uma solução ótima para valores negativos. Então aí não faz sentido. E é por isso que é importante a gente conhecer um pouco da teoria, tá? Para a gente não cometer esse tipo de erro. Legal, então agora eu vou trazer a implementação no R, que é muito simples. Então, para essa abordagem aqui no R, eu vou trazer uma que é o que a gente vai utilizar realmente ali durante o desenvolver do curso e que vocês vão utilizar, né, que o aluno vai utilizar normalmente no seu dia a dia na empresa. Não faz sentido se a gente já tem aplicações, né, a gente tem pacotes para isso. Não faz sentido a gente fazer na mão, a não ser se a gente quiser de repente otimizar. Sei que tem pessoas que desenvolvem soluções utilizando uma linguagem mais baixo nível, como C++ e assim por diante. Mas o objetivo vai ser sempre isso, utilizar esse método simplex usando pacotes proprietários para isso. Mas eu quero trazer aqui também um método, entre aspas, sem otimização, que na verdade vai trazer um método otimizado, mas é utilizando uma função, tá? Que é exatamente esse primeiro método aqui, ó. Então, aqui o que foi feito? Então, nada mais do que, primeiro eu fui lá na mão, entendi qual é a minha função objetivo, quais eram as minhas restrições e coloquei aqui, ó. A gente não tinha o custo máximo. Se vocês olharem aqui com calma, vocês vão ver que nada mais é do que essa tabelinha aqui, ó, que eu estou colocando aqui, certo? Então, capacidades do gerador 1, 5.000 e do gerador 2, 7.000. Custos do gerador 1, 50 e o outro 100. Tarifas 90, 120 e o custo máximo aqui de 800 mil. Ok? Beleza. Feito isso, eu criei essa função que ela vai calcular o lucro, tá? Que é o que a gente tem aqui, ó. 90x1 mais 120x2. Então foi isso que foi feito aqui, ó. Esse com esse e esse aqui. Ok? Legal. Então isso aqui vai ser sempre assim, receitinha de bolo. Só para mostrar esse exemplo aqui. Aí a gente tem todas as combinações. Então isso aqui, essa função no R, aqui essa opção no R, ela vai trazer as combinações para nós. E aí ele vai calcular. Primeiro vai filtrar as combinações, depois ele calcula o lucro, encontra a combinação que vai trazer o ponto ótimo para nós, ou seja, a combinação que vai dar maior lucro. E aí sim, aqui eu trouxe mais essa função que eu quero calcular o tempo de execução desse script, que eu quero comentar um pouco sobre isso. Então eu vou rodar esse cara aqui para nós. Legal. Então aqui o que ele disse para nós, nossa saída? Essa é a melhor combinação. Então eu tenho que gerar, que é isso aqui, ó, né? Capacidade de produção. Eu tenho que produzir 5.000 no gerador 1. No gerador 2, 5.500. Então reparem que, apesar de termos uma capacidade de produção de 7.000, nós não vamos usar a capacidade máxima desse gerador. Nós vamos usar 5.500.
Caso contrário, eu não vou conseguir ter o lucro máximo dentro dessas restrições do problema. E fazendo isso, o meu lucro que eu vou obter vai ser de 310 mil reais. E aqui só o tempo de processamento que demorou, 3,19. Tá legal? Ótimo. Agora vamos aqui para o método simplex. Então o método simplex é usando já a biblioteca LP Solve. Também deixei aqui para vocês nas referências, caso alguém tenha interesse de saber um pouco mais sobre a biblioteca, aqui no repositório, aqui no R, você tem o documento, tá? Então você pode entender um pouco mais a fundo, principalmente para quem quer desenvolver as suas próprias bibliotecas, tá legal? Então, gente, é a mesma coisa que foi feita. A diferença é que ao invés de eu estar colocando a função, eu vou usar a biblioteca, certo? Então aqui a gente instalou a biblioteca e carregou para o nosso ambiente. Aqui, de novo, aqui vai calcular só o tempo de processamento desse script, tá? E aqui eu preciso fazer isso, transformar numa matriz, certo? Então ele só transformou numa matriz as restrições que a gente tem do custo total, né? Da capacidade do gerador 1 e da capacidade do gerador 2. Como eu estou falando do gerador 2, eu vou colocar um 1 para indicar que eu estou setando para esse cara e 0 caso contrário, ou seja, não está sendo para o gerador 1, só para o gerador 2. Então eu faço isso, essa restrição, tá? Minha matriz, ela é uma matriz que ela vai ter 3 linhas, tá? Bem tranquilo isso, né? Isso aqui é bem defosão, bem padrãozão. A gente vai, conforme a gente for avançando, isso vai ficando mais fácil, mais claro. Não vou entrar em detalhes aqui para vocês em relação a ajustar, conforme a gente for colocando exemplos, isso que vai ser natural. Aqui eu só coloco os nossos sinais, né, da nossa equação ou inequação. Como aqui a gente já tinha colocado, olha só, né, que o x1 tinha que ser menor ou igual, x2 menor ou igual, e aqui também menor ou igual, eu só estou replicando, pessoal. Tá? Então eu coloco sempre aqui. Se eu tivesse mais um, eu ia colocar mais um aqui, certo? Então são as direções das minhas desigualdades. E aí pronto, fez isso, eu só tenho que chamar a minha biblioteca. Então eu estou resolvendo aqui pelo modelo simplex utilizando a biblioteca LPsolve, tá? O meu objetivo é maximizar o meu lucro, ok? Então eu coloco aqui o meu objetivo, eu coloco tudo isso aqui que eu coloquei aqui já, aqui dentro, e aí ele vai me dar o resultado. Aí no final ele vai calcular o tempo que ele demorou para fazer isso aqui. Então eu vou rodar. Gente, olha só, mesmo resultado, tá vendo? 5.000 e 5.500. Qual foi o lucro máximo? 310 mil, né? Como ele não é um problema heurístico, é um problema exato, esse tipo de abordagem é uma abordagem que utiliza um método exato, então ele vai trazer o resultado igual. Então tem que bater esse resultado usando a biblioteca ou se eu fosse criar uma função. Isso é até legal para quem está desenvolvendo uma solução própria, quer desenvolver um aplicativo. Faz uma função, faz um modelo básico e vê se vai bater. Tá? Se não bater, tem coisa errada. Porque é diferente de eu usar uma heurística, que ele vai usar, e não vou entrar em detalhes aqui, mas ele não dá uma solução ótima, ele dá uma solução que a gente chama de subótima. Tá? Legal. Então, olha aqui outra coisa interessante. O benchmark desse cara ficou muito baixo, né? Eu trouxe aqui já, eu tinha rodado, apesar do que aqui eu acho que deu até diferente no nosso do R, deu 0.005. Na outra vez que eu rodei, ele tinha dado mais baixo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que apesar de eu estar usando uma biblioteca aqui do R para esse problema, e aqui em cima eu estar usando uma função, o tempo de processamento é diferente.
E esse tempo de processamento aqui parece ser bobinho, mas se você for colocar numa empresa isso aqui para rodar, como no caso da Ambev, que nós temos aqui, é, trabalhamos no nível só de Big Data, cara, ou ainda, não vamos nem falar da Ambev, sistema financeiro. Você vai trabalhar numa empresa, num banco, aonde você trabalha com investimento. Esse tempo de processamento pode ser crucial para você ganhar dinheiro. Né? Então a gente tem que ficar atento às vezes com isso. A linguagem Julia é uma linguagem que eu comecei a trabalhar com ela, eu gosto bastante dela. É uma linguagem que foi criada em 2012, se eu não me engano, pela equipe do MIT. É uma linguagem que ela nasceu para trabalhar no nível de Big Data. Eu até esperava que esse resultado fosse maior, tá? Mas maior não, menor do que do R e do próprio Python. Só que aconteceu o contrário. Isso pode ser também porque é uma solução simples. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Eu estou trabalhando com uma solução simples para fazer um problema bem basiquinho, né? Mas se eu tivesse colocando aqui centenas de restrições, que existem problemas assim, talvez a linguagem Julia ela performasse melhor, porque eu já vi isso, né? Quando eu vou trabalhar tentando processar um volume muito grande de dados, a linguagem Julia ela bate o R e ela bate o Python, tá? Só que vai depender muito de situação e da realidade da empresa. Por exemplo, eu na Ambev trabalho só com Python, eu não trabalho com R e não trabalho com linguagem Julia. Uma vez ou outra eu trabalho com essa linguagem. E por que eu não trabalho com ela? Porque, gente, a gente tem que trabalhar com ferramentas que sejam democráticas para a empresa. Não adianta eu trabalhar com uma ferramenta que só eu conheço, sendo que o resto da empresa ela adota o Python, por exemplo. Tá? Então a gente tem que olhar isso. A gente tem que olhar performance, sim, mas também temos que olhar se, com base no negócio da empresa, se faz sentido eu trabalhar com R ou trabalhar com Python. Apesar que aqui o Python foi bem melhor do que o R. Mas se fosse de repente a pior solução, mas se a empresa está adotando o Python, você vai usar o Python, vai fazer exatamente o que eu acabei de fazer aqui para vocês, mostrar, olha, nós estamos trabalhando com Python, mas tem outras soluções que vão dar uma resposta mais rápida para a gente. Será que não é hora da gente começar a migrar para essa solução? Tá? E aqui eu trouxe aqui a título de curiosidade também para vocês, como ficaria essa implementação utilizando essas duas linguagens. A linguagem Julia. Então reparem que a linguagem Julia ela é muito parecido, né? O processo. Inclusive eu trouxe essa linguagem Julia também, porque a linguagem Julia ela nasceu muito inspirada no MATLAB. Além de ser inspirada no MATLAB, eu posso aqui chamar o Python, posso chamar o R. Então é uma linguagem muito versátil, que está crescendo bastante. Muitas empresas como NASA, eu sei que tem outras empresas grandes aí que começaram a adotar essa linguagem, então é importante de repente a gente colocar isso no radar, ou pelo menos mostrar que é possível trabalhar com esse tipo de linguagem. Eu pesquisei até no LinkedIn e já tem empresas já procurando desenvolvedores que trabalham com essa linguagem. Tá? Então, se você olhar a sintaxe de repente do MATLAB, você vai ver muita similaridade. Então, colocou aqui a mesma coisa, as restrições, tudo bonitinho, né? Muda uma coisinha ou outra, mas em relação a gente vai ter as variáveis de decisão, a nossa função, objetivo. Nós vamos chamar o nosso pacote, que no nosso caso lá é o solver, aqui ele chama de álgebra linear, tá? E aí a gente roda e a gente vai ver que vai ser a mesma resposta, porque a gente está falando com um modelo exato, um método exato. Então ele tem que trazer a mesma resposta, tá? E aqui o Python, que é o que eu trabalho bastante. Então reparem que, olha só, a mesma estrutura, né? Muito parecida. Então a gente tem aqui os dados do problema, nós temos a nossa função objetivo, nós temos as nossas restrições, né? E aí ele resolve o problema e gera os resultados. Também o mesmo resultado. Tá legal? Então é isso. Em relação ao que eu queria mostrar para vocês sobre otimização linear, não só sobre otimização linear, mas também trazendo aqui outras opções em relação
a ferramenta para poder trabalhar no curso de modelagem matemática e computacional. Um abraço.